Não, pessoal, esse título não é exagero. De fato, há um país na África que é mais rico que vários países europeus. Enquanto você tenta adivinhar qual o tal país, eu já adianto que eu não me refiro a essa métrica balela conhecida como PIB nominal. Seria muito fácil colocar 200 milhões de nigerianos, por exemplo, contra 5 milhões de noruegueses e dizer que o PIB da Nigéria é mais alto que o da Noruega e logo a Nigéria é mais rica. O pessoal que dá dislike nos vídeos sempre usa esse argumento para dizer que o Brasil é mais rico que a Noruega e a Suíça. Mas, no dia a dia do cidadão brasileiro, nigeriano ou suíço, essa métrica não quer dizer bulufas. Quando eu falo de riqueza, aqui e nos outros vídeos, eu me refiro ao poder de compra dos cidadãos e não dos políticos. De acordo com essa métrica, vemos que a Nigéria fica muito, mas muito atrás de Botsuana. Sim, esse é o tal país, Botsuana, que não somente fica na frente da Nigéria e do Brasil, mas que também fica na frente da Albânia, Ucrânia e alguns outros países europeus no quesito poder de compra. Quais são esses outros países europeus que ficam na poeira comparado com esse país africano? Como Botsuana está conseguindo enriquecer? E como o país conseguiu se tornar o terceiro mais pacífico da África? Qual o custo de vida no país comparado com o Brasil? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Scapella. Like e inscrição, você não pede, você conquista. E para você que quer começar 2022 trabalhando online com mais liberdade, mas sem cair em pegadinhas e pirâmides, conheça o nosso curso Profissão Nômade. Mais detalhes no final do vídeo. Normalmente, no Brasil, quando falamos de África, a primeira coisa que vem à mente é a fome e a miséria que vários africanos passam. E esse poderia facilmente ser o caso de Botsuana. O país não possui acesso ao mar e 70% de seu território é parte do deserto do Kalahari. E só para completar a situação, Botsuana também é o terceiro país no mundo mais afetado pela AIDS, tendo cerca de 20% de sua população infectada pelo vírus HIV. Então, Botsuana é apenas mais um país miserável da África, não é? Não. Botsuana atualmente é um dos países mais ricos do continente e com um dos maiores crescimentos do mundo. O nome do país, Botsuana, pode ser escrito com W ou com U, sendo a versão com W a escrita americanizada do país. Mas antes que você condene essa forma escrita, saiba que até o Ministério das Relações Exteriores, tanto brasileiro como português, ambos utilizam as duas formas de escrita do nome do país. Então pode utilizar ambas as versões sem medo. Sua capital e maior cidade é Gaborone, a 15 quilômetros da fronteira com a África do Sul. O inglês é amplamente usado como língua co-oficial ao lado da língua nacional, que é o Setsuana. Além dessas, há mais dezenas de línguas menores faladas pelo país. Uma delas sendo a intrigante língua com cliques dos povos Sans que habitam o deserto do Kalahari. Geograficamente, Botsuana tem um tamanho levemente maior que o do estado da Bahia e uma população de 2,3 milhões de habitantes, equivalente ao estado de Sergipe. E essa população vem crescendo rapidamente. Botsuana tem, possivelmente, a pior localização da África subsaariana. Todos os demais países que possuem parte de seu território tomado pelo deserto do Kalahari também têm acesso ao mar, o que facilita imensamente o comércio internacional. Mas, além de 70% de seu território ser um deserto, o processo de desertificação está aumentando aos poucos essa porcentagem. Além disso, a parte do país que não é deserta é um semiárido, bem aos moldes do Nordeste brasileiro. Por causa disso, a falta de água é uma preocupação constante. E tem mais, a única maneira de transportar produtos internacionalmente é por via aérea ou passando por alguns dos países fronteiriços com acesso ao mar. O país faz fronteira com a África do Sul, Namíbia e Zimbábue. Tecnicamente, Botsuana também faz fronteira com a Zâmbia.
Mas essa fronteira tem apenas 157 metros, sendo a segunda menor fronteira do mundo, perdendo apenas para a fronteira entre Marrocos e a Espanha, com 74 metros. Pelo menos, Botsuana conseguiu passar uma ponte por essa minúscula fronteira para permitir o comércio com Zâmbia também. Ainda assim, Botsuana era extremamente pobre, tanto que nos anos 60 o PIB per capita do país era de apenas $70 por ano. Mas essa situação mudou muito rapidamente. Atualmente, Botsuana é um dos países que mais cresce no mundo, tendo atualmente um PIB per capita de quase $8.000. E se ajustarmos pela paridade do poder de compra, então esse número salta para quase $18.000. Então, em termos de poder de compra, Botsuana não somente passou à frente do Brasil em 2014, mas também passou à frente da Albânia e mais alguns países europeus. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E como esse país conseguiu sair da miséria extrema para o pódio dos países mais ricos do continente africano e com um crescimento rápido ainda por cima. Para entendermos isso, é preciso entender a história do país. Como a África foi o berço da humanidade, é óbvio que existem registros extremamente antigos de presença humana em Botsuana. Botsuana foi declarado como local de nascimento da raça humana, devido a descobertas arqueológicas com cerca de 200 mil anos de idade. Então, da perspectiva da biologia evolutiva, nós seres humanos somos todos africanos em nossa origem. Mas é claro que, por causa do grande deserto, poucas civilizações cresceram naquele ambiente, se limitando a pequenas aldeias. Durante o início do século XIX, cerca de 10 mil tribos residiam no que hoje seria Botsuana. Mas é claro que essa convivência não era pacífica, havendo diversos conflitos entre essas tribos. Porém, no final do século XIX, o território, que era muito disputado por causa do comércio de marfim, tanto pela Inglaterra como pela Alemanha, foi declarado como um protetorado britânico, com o nome de Bechuanalândia. Para facilitar, vamos continuar chamando de Botsuana, apesar desse nome só ter sido adotado a partir de sua independência. A ideia era unificar Botsuana com a África do Sul. Porém, em meio a protestos dos habitantes, essa anexação nunca aconteceu, principalmente pela criação do apartheid sul-africano em 1948, ao qual o povo de Botsuana se opunha. Por causa disso, o movimento separatista ganhou força, até que em 1966 o país conseguiu sua independência. O que ninguém imaginava era que um dos países mais pobres do mundo naquela época se tornaria um país tão próspero. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, Botsuana vem crescendo em uma média de 9% ao ano. Mas, naquele tempo, parecia que Botsuana iria seguir os passos de seus vizinhos. Assim, como no caso de Angola, que expliquei num vídeo recente, o primeiro país a reconhecer sua independência foi a União Soviética, fazendo diversos acordos com o recém-formado país. Felizmente, ao invés de optar por uma ditadura no molde comunista da União Soviética, Botsuana optou por uma democracia liberal. De fato, atualmente, o país é considerado a democracia mais livre do continente africano. Por causa disso, o país é o único da África a não ter passado por uma guerra civil ou uma ditadura. E essa liberdade política veio acompanhado de liberdade econômica. Atualmente, Botsuana fica na posição 87 do índice da facilidade de fazer negócios, enquanto o Brasil está na posição 124. Já no ranking da liberdade econômica, o país fica na posição 51, sendo o terceiro mais livre da África subsaariana, atrás de Ruanda e da Ilha Maurício, que pode ser até removido do ranking pelo pequeno tamanho. Isso curiosamente coloca Botsuana uma posição à frente de Portugal, enquanto que no índice da corrupção, o país se encontra na posição 35, exatamente uma posição atrás dos portugueses. Isso faz de Botsuana o país menos corrupto da África, se excluirmos as pequenas ilhas de Seychelles. E essa riqueza, em grande parte, vem da extração do maior recurso natural do país, os diamantes. Os diamantes foram descobertos na década de 80 e, atualmente, Botsuana é o segundo maior produtor mundial, atrás apenas da Rússia e empatado com o Canadá. E antes que você diga que era óbvio que um país com diamantes ficaria rico,
A República Democrática do Congo fica ali próximo de Botsuana e tem muito mais reservas de diamantes. Porém, é um dos países mais pobres do mundo. E não só isso, se você viu meus vídeos sobre os países mais hostis do mundo, sabe que a República Democrática do Congo está no topo da lista, ao lado da Síria e do Afeganistão. Então, o que Botsuana fez de diferente? Ao invés de ficar prendendo os diamantes, proibindo sua extração, o governo liberou a exploração desse recurso, o que gerou grandes riquezas ao país. Atualmente, a gigante De Beers é a maior parceira na comercialização dos diamantes botsuanos. É claro que isso é mais um exemplo de liberdade econômica gerando riqueza à sua população. Mas existe um outro tipo de liberdade, muitas vezes esquecida naquela região: a liberdade étnica. Diferente de seus vizinhos, Botsuana não criou leis racistas de combate aos brancos, como resposta a leis racistas do período colonial. O país abraçou a igualdade entre as raças, tanto que tal união pode até ser vista na bandeira do país, onde o azul representa a água, que é um tesouro raro em Botsuana, enquanto que as listras pretas e brancas representam a união de brancos e negros no país. De fato, diversas pessoas brancas fugiram para Botsuana quando o Zimbábue e a África do Sul, num gesto de vingança, adotaram políticas racistas contra os brancos, que levaram consigo muita riqueza e conhecimento para o pequeno país no interior do continente africano. Mas é claro, os países vizinhos não gostaram muito da falta de racismo no país. Quando o primeiro presidente de Botsuana, Seretse Sikama, casou com uma mulher branca inglesa, o governo sul-africano, em meio ao apartheid, exigiu seu exílio para a Inglaterra. Porém, por causa do clamor popular, após 5 anos fora do país, o presidente e sua esposa puderam voltar a Botsuana. Isso nos ensina uma lição muito importante, principalmente para os mais progressistas. Combater o racismo do passado com mais racismo no presente, no sentido contrário, não ajuda em nada o desenvolvimento do país. Os botsuanos eram mais ricos que os chineses até 2020, quando Botsuana teve um crescimento menor e foi ultrapassado pela China em poder de compra. Vale salientar, mais uma vez, que estamos falando de poder de compra, isso é, PPC per capita, e não números absolutos como PIB nominal. Se você mal tem dinheiro para abastecer seu carro ou comprar comida, não adianta bater no peito e dizer que, somando a pobreza de centenas de milhões de pessoas no seu país, ele tem o 10º maior PIB do mundo. Grande coisa. O que impacta a vida do cidadão, quer o país tenha 1 milhão ou 1 bilhão de habitantes, é o poder de compra. Do cidadão e não dos políticos. De acordo com essa métrica, Botsuana fica na frente de vários países europeus. Tanto que alguns de vocês vão até precisar pausar o vídeo para apreciar esse gráfico que eu preparei com carinho usando dados do Banco Mundial. O Brasil também está aí, para efeito de comparação, mas o que eu quero mostrar é quantos países europeus ficam atrás de Botsuana em poder de compra. Albânia, Ucrânia, Moldávia, Bósnia e até Geórgia, Armênia e Azerbaijão, que são países que estão parte na Europa e parte na Ásia. Eu até incluiria a Sérvia nessa lista, mas o país passou à frente de Botsuana em 2019 e foi um dos poucos da Europa que conseguiu crescer durante a pandemia. Mas esse é um assunto para outro vídeo. E antes que você me chame de vira-lata por ousar dizer que um país africano é mais rico que o Brasil, eu peço que você reinterprete esse gráfico e veja que o copo está metade cheio e que o Brasil tem um poder de compra maior que vários países na Europa. De fato, eu até tenho um vídeo aqui no canal sobre esse tema. Ok, de volta a Botsuana, como seria o país para nômades digitais? Seria bom morar ou visitar Botsuana? O custo de vida em Botsuana é relativamente baixo, com gêneros alimentícios tendo preços próximos ao brasileiro, e sendo fácil encontrar casas para alugar por menos de $500 por mês. O custo de vida no país é bem menor que o dos Estados Unidos ou de países da Europa. De acordo com o site Numbeo, o custo de vida, incluindo aluguel, na capital de Botsuana, está empatado com São Paulo. E considerando que a média salarial no país é de cerca de $950, muito superior à média brasileira,
é possível ter uma boa qualidade de vida morando no país. De fato, se não fosse a epidemia de HIV que assola Botsuana, o IDH do país seria muito mais alto que o atual. Em resumo, se você gostaria de visitar a África para fazer um safari ou conhecer o continente, Botsuana é um dos melhores países para se visitar na África, principalmente se você recebe em dólar ou euro. Agora, morar ou ficar no país por vários meses, aí é outra história. Botsuana é um país com um futuro promissor, já tendo ultrapassado o Brasil e vários países europeus em várias métricas, mas, ainda assim, o país tem um longo caminho a percorrer. É bem possível que Botsuana se torne o primeiro país desenvolvido do continente africano, mas isso só o tempo dirá. E pessoal, cada vez mais as pessoas estão migrando de vez para o trabalho online. E o que você precisa para ser um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Como você adapta o seu trabalho de advogado, psicólogo ou consultor para o mundo online? Ou então, como você começa do zero e constrói habilidades para trabalhar online, seja da sua casa ou de qualquer lugar do mundo? Tudo isso e mais você vai descobrir com o nosso curso Profissão Nômade. A ideia é que você não precise estar sempre no mesmo lugar para fazer o seu trabalho e ganhar o seu dinheiro, né? Então você é geograficamente independente. Esse sou eu falando sobre trabalho online e nomadismo digital em rede nacional. E agora quero falar sobre o assunto diretamente com você. Conheça o nosso curso Profissão Nômade, é papo sério ou o seu dinheiro de volta. Visite nosso site profissãonomade.com.br. E aqui estão 2 vídeos relacionados. 5 países na Europa que são mais pobres que o Brasil, ou então 5 países na África que são mais ricos que o Brasil. Até o próximo vídeo.